Carta contemplada, tudo que você precisa saber que vai te trazer segurança para você fazer uma operação. Tanto se você está vendendo uma carta contemplada tua, ou se você está comprando uma carta contemplada. Também é importante que no vídeo de hoje você vai saber como comparar um financiamento com uma carta contemplada. Será que de fato é mais vantagem você comprar um crédito já contemplado através de um consórcio do que fazer propriamente um financiamento? Qual que é o percentual de entrada médio cobrado? Aonde eu encontro a carta ideal para mim? Será que é mais vantagem contemplar a minha carta ou comprar uma já pronta? Tudo isso você vai entender de forma muito simples nesse vídeo e eu vou te trazer pontos importantes. Também eu vou fazer uma simulação aqui na prática de uma das cartas que nós temos atualmente contemplada e vamos comparar com o financiamento tradicional. Você vai entender taxas, custo efetivo, tudo isso de uma forma muito tranquila. Eu também quero trazer para você um passo a passo e dicas importantíssimas, embasadas na segurança da operação de você comprar ou vender uma carta contemplada. Você vai entender algumas regrinhas importantes e o que você deve se atentar antes de fazer a adesão de um plano já contemplado. Muita gente cai em ciladas ou cai em golpes por não ter conhecimento. Se você gosta de conteúdos como esse, eu já quero que você deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Porque, de fato, eu vi poucas pessoas no mercado trazendo a verdade sobre cartas contempladas. E aqui eu quero já te antecipar que sim, o consórcio contemplado ele é uma vantagem competitiva comparado com o financiamento. 90% das cartas contempladas no mercado, sim, são cartas melhores do que propriamente você financiar. E se esse conteúdo já vira uma chave, eu já quero me apresentar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Lucas, eu sou CEO da LTS Consórcios e nós somos especialistas em levar informação, educação financeira através de planejamento, através dessa ferramenta consórcio que já existe há mais de 60 anos no país e vem ajudando muitas pessoas. Sim, o mercado de cartas contempladas vem crescendo dia após dia. E com isso, obviamente, os golpistas, os vendedores mal intencionados também crescem. E nós viemos com o intuito de trazer a verdade, de trazer conteúdo, de trazer as estratégias para você não cair em golpes, né? Porque até teve diversas matérias aí em jornais falando sobre isso, né? Propriamente agricultores caíram em muitos golpes, porque a linguagem dos golpistas é justamente falar isso. Dê tantos por cento de entrada e já saia com a carta na hora. Não, gente, não é assim. Eu também quero comparar hoje aqui qual que é a principal diferença entre você comprar uma carta já pronta e uma carta já contemplada. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Vale ressaltar, primeiramente, que todo crédito contemplado e o consórcio em si, ele é embasado na Lei 11.795 de 2008. Essa lei, obviamente, ela normatiza, fiscaliza e traz regras para o sistema de consórcio. E uma delas é que no artigo 13 diz que permite a transferência de contrato para terceiros, com a anuência da administradora. Então aqui já cai um ponto bem importante que sim, é possível a transação de crédito, né, a transferência de crédito já contemplado de uma administradora, né, de um cliente para o outro. A maioria das empresas cobra uma taxinha, né, geralmente 1, 2, 3, até 10% aí para fazer essa transferência de crédito e é importante você se atentar nesse ponto. Eu vou trazer mais algumas regras logo ali na frente que vai fazer você entender com mais profundidade. Mas qual que são as principais vantagens de adquirir uma carta já contemplada? Tá? Eu vou te trazer aqui 3 pontos: a carta nova, carta contemplada versus financiamento, e aí você vai entender tudo. Primeiro, obviamente, o imediatismo, né? Você tem um acesso a um crédito de uma forma mais acelerada, digamos assim, transferindo a carta para ti, você cumprindo as regras da administradora e do determinado plano que você está transferindo para você, desse crédito, você consegue já utilizar em seguida essa carta, depois que a administradora validar essa transferência. Então, você tem um acesso mais rápido. Economia, então, na aquisição, né? Você, ao invés de pagar todos os juros do financiamento, você vai ter um pouco mais de economia comparado ao financiamento, né? E também tem poder de barganha na compra, né? Outro ponto importante que é uma vantagem também é a flexibilidade de escolha do bem. Você pode escolher o bem
em qualquer região geográfica. Se for um veículo, tu pode comprar no país todo. Se for um imóvel, tem alguns estados e algumas administradoras que não atuam em todos os estados, mas sim tem flexibilidade para quase comprar em todo o país. Se for de imóvel, construir, reformar, comprar pronto o imóvel, também para a área rural. Mas eu sempre deixo bem claro que é importante se atentar às regras de cada administradora e, obviamente, tem a segurança jurídica através da Lei 11.795, conforme as normas do Banco Central, né? Você pode também, numa carta contemplada, adquirir um bem, né? Móvel, imóvel ou serviço, quitar também um financiamento, dependendo em alguns casos, você pode, inclusive, futuramente, após 180 dias do término do grupo, fazer o resgate dessa carta, que também é uma estratégia, né? Transferir a carta para terceiros, né? Vender essa carta com o famoso ágil. E aqui é algo bem importante, né? Como é que de fato funciona uma carta contemplada na prática? Imagina que você comprou um terreno de 200 mil reais, ou um imóvel, né? Que custa 200 mil reais. Passaram-se 5 anos, né? 4 ou 5 anos. Essa região cresceu, teve mais construções, né? E valorizou, né? Valorizou esse imóvel, esse terreno. E aí esse valor, obviamente, não é mais 200 mil reais, porque os imóveis, com o passar do tempo, 90% dos casos ou mais, eles valorizam, né? Então, o terreno, o imóvel que custava 200 mil, hoje vale 300, né? Obviamente, você vai querer ganhar esse reajuste, né? Vai querer ganhar essa valorização. A mesma lógica, ela funciona numa carta contemplada, quando alguém entra num consórcio e contempla. Então, por exemplo, você foi lá, entrou no teu consórcio, pagou 2, 3, 4, 5 anos e contemplou. Quando você contempla, você tem essa disponibilidade desse crédito total da carta, não para você resgatar em dinheiro, mas sim para você ir lá e comprar seu bem, né? Existem algumas regras que você pode sim resgatar esse valor, só que aí é tema para outro vídeo, né? É uma outra estratégia que nós chamamos de alavancagem. Eu vou deixar aqui no link da bio o link desse vídeo para você entender como fazer essa alavancagem, mas você pode sim utilizar essa carta, ela é um crédito disponível para você ir lá e comprar seu bem. O acesso a esse crédito ou a valorização desse crédito, nós chamamos de ágil no consórcio. É o acesso mais de imediato. Obviamente, quem está vendendo esse crédito está pedindo um valor maior porque teve a valorização da carta, assim como valorizaria se fosse a compra de um imóvel. E aí, obviamente, é o mercado onde os investidores se atraem por esse mercado. Portanto, se você quer diversificar o teu portfólio de investimento, você pode utilizar cartas de crédito imobiliárias para na contemplação você vender. Mas sem delongas, você vai ter pago lá seus 40, 50 mil reais dessa carta e você daqui a pouco, dependendo a estratégia e dependendo o tipo de carta, você vai dobrar esse valor pedindo 60 mil reais, por exemplo. Ou seja, você pagou 30 e você vai pedir 60. Isso acontece muito recorrentemente em cima dos consórcios contemplados. Aqui eu quero te trazer duas situações básicas de um consórcio contemplado imobiliário e um de veículo para você entender como é que funciona. Logo em seguida, nós vamos trazer um comparativo também com o financiamento tradicional, trazendo para a realidade atual. E aí você vai entender já que, de fato, aqui você tem uma vantagem muito competitiva ao ter adquirido uma carta contemplada comparado com o financiamento. E também, se você fazer a tua carta e contemplar, obviamente nem se fala, porque aí você vai fazer o melhor negócio de todos. Então aqui eu quero trazer 3 cenários então para vocês, tanto do consórcio novo quanto o consórcio já contemplado comparado com o financiamento. Acompanha conosco aqui na tela. Então, se você fazer um consórcio novo de veículo e você contemplar, você tem um crédito de 50 mil, que esse aqui é o exemplo que a gente está utilizando, uma parcela média de 972 inicial, você tem um prazo mais flexível de 60 meses, que aqui eu utilizei o prazo médio comparado com o financiamento tradicional, e você tem uma SET, que é um custo efetivo total de 0,52 ao mês. Agora vamos trazer aqui na tela um consórcio contemplado. Acompanha comigo. Você tem um crédito de 52.350, que é um exemplo prático, certo? Uma entrada de 17 mil, 80 vezes, né, que é o prazo, uma parcela média de 777
um custo efetivo de 1,9 em média, né? 1,8, 1,9, e aí varia. E agora, nós trazemos para a realidade do financiamento. Se tu financiar comparando com o consórcio contemplado, financiaria 32, 33 mil, né, em média, com mais os custos da operação. Nós estamos falando de uma taxa média aí de pelo menos 2,5, 2,6. Nós estamos falando de uma parcela de 1.090 em 60 meses. Isso dá um total aí de mais de 83 mil reais no final. Vai dar pouca diferença para o consórcio contemplado, e o consórcio contemplado, tu tens uma parcela mais baixa, portanto um prazo mais flexível e um custo efetivo mais acessível. Então esse é o comparativo, trazendo para a realidade do consórcio contemplado, consórcio novo e o financiamento. E se a gente for agora para um imobiliário, como é que fica? Vamos lá. O que eu selecionei aqui, então? Crédito novo de 300 mil reais, a parcela integral de 1.719, tá? Num prazo flexível de 240 meses, no qual a gente tem um custo efetivo, né, caso contemplado por sorteio, de 0,28 ao mês, certo? Conforme a simulação que está na tela. Se a gente for para uma carta contemplada, como é que funciona? Crédito 326, eu coloquei aqui um pouquinho mais, né? 326.900, entrada de 145 mil, 166 parcelas, portanto o prazo é menor, 2.205. Se a gente trazer aí para um custo efetivo, nós estamos falando de 0,95 ao mês, tá? E agora, se nós trazer para o financiamento imobiliário, como é que funciona? Segue aqui na tela. 420 meses, já começa por aí, já é mais que o dobro, né? De tempo, né? Taxa de juros ao mês, 1,2, mais os custos de TAC e OF aí, que vai dar um custo efetivo ainda maior. Prestação, nós estamos numa prestação muito próxima. Aqui daria 2.197, só que com valor financiado de 181.900. Portanto, no final, tu vais pagar 922.933, sendo 741.033 de juros no final. Então, aqui fica claro que nós temos três cenários: o cenário do consórcio novo, o consórcio contemplado e o financiamento. Com base nisso, obviamente, você tem que ter um cuidado no momento, né? Que é bem importante ver a questão do ágio. Aqui a gente trouxe cartas reais, não é um ágio mais barato, né? Porém, fica uma certa diferença, principalmente no que diz respeito ao consórcio imobiliário, ali tem uma representatividade maior por questão do prazo, né? Alguns riscos que você tem, né, ao fazer uma negociação, né? Nem todas as regras do consórcio contemplado estão claras, por isso que você tem que entender a empresa que você está comprando, a administradora, o tipo de vendedor que está por trás, cuidar também a questão do reajuste anual, que é bem importante, né? Obviamente, se tu comprar um imóvel e reajustar, essa valorização do imóvel, ela se compara com a questão do reajuste. Por vezes, a valorização do imóvel é mais alta que o reajuste, então isso é um ponto importante, né? Cuidado com promessas de contemplação, golpe e a idoneidade da empresa que você está por trás. Então, sim, né? Quem planeja e monta a estratégia, contempla a sua própria carta, vai sair na frente, vai inclusive ganhar dinheiro se optar por vender essa carta por causa do ágio, mas tudo que tu apressar, tu vai pagar um pouquinho mais, né? Então, de fato, vendo isso, né? Se você tem urgência, quer evitar tanta burocracia, é importante sim tu comparar o financiamento com o consórcio e tu vai ver que na maioria das vezes o consórcio sim vale muito a pena, principalmente o consórcio contemplado, né? Se ficou alguma dúvida e tu quer uma análise de uma outra carta, quer um atendimento personalizado do nosso time, nós estamos aqui com muita transparência, foco em te ajudar a levar de fato de uma forma muito tranquila, né? Para que você não cometa erro, né? Não também caia em golpes, a gente está aqui com mais de 10 anos de experiência para poder te atender com maestria. Tá? O nosso link está na bio desse vídeo. Muito obrigado se você veio até aqui. Espero que tu tenha gostado e bora para o próximo vídeo.